O som que ele produzia era uma arma, uma onda de choque acústica com energia suficiente para derreter concreto e matar um ser humano a meio quilômetro de distância. A cada segundo, ele devorava quase 3 toneladas de propelentes líquidos, um volume capaz de esvaziar uma piscina olímpica em menos de 80 segundos. Sua força bruta, 1,5 milhão de libras de empuxo, era equivalente à potência combinada de 32 aviões Boeing 747, todos acelerando para a decolagem no mesmo instante. Este não é simplesmente um motor, é um evento cataclísmico controlado, uma usina nuclear em miniatura focada em um único vetor. Este é o Rocketdyne F1, a máquina que tornou a Lua não apenas um sonho, mas um destino. O motor que produziu mais energia que a represa Hoover, com o propósito singular de desafiar a gravidade da Terra de uma forma que a própria física mal podia acreditar. Mas toda essa violência, toda essa força monumental escondia um segredo mortal. Um defeito de engenharia fundamental, uma falha de design tão violenta e imprevisível que quase transformou o maior triunfo tecnológico da humanidade em sua maior e mais espetacular catástrofe. A história de como o homem chegou à Lua não é apenas uma história de coragem ou exploração. É a história de como um grupo de engenheiros domou uma besta que eles mesmos criaram. Para entender a escala do desafio, para compreender a magnitude da besta, precisamos voltar à pergunta mais fundamental da exploração espacial. Como exatamente você chega à Lua? A resposta é uma equação brutalmente simples na teoria e incrivelmente difícil na prática. A maior parte do peso de qualquer foguete não é a cápsula, não são os astronautas, nem mesmo os instrumentos científicos. É o combustível, uma quantidade colossal de combustível. Para levantar uma carga útil tão modesta quanto o módulo de comando e serviço da Apollo, com seu módulo lunar aninhado, e arremessá-la com velocidade e precisão suficientes para uma jornada de 380 mil quilômetros, era preciso primeiro construir o maior e mais pesado veículo já concebido pela humanidade, o foguete Saturno V. Uma torre de 110 metros de altura, o equivalente a um prédio de 36 andares, pesando quase 3.000 toneladas. E de todo esse peso, mais de 90% era apenas uma coisa: propelente. Querosene RP1, um querosene de aviação altamente refinado, e oxigênio líquido, o oxidante necessário para queimá-lo no vácuo do espaço. Isso cria um dos problemas mais perversos da engenharia. Um paradoxo circular conhecido como a tirania da equação do foguete de Tsiolkovsky. Para ir mais longe ou levar mais peso, você precisa de mais combustível. Mas para levantar esse combustível extra, você precisa de ainda mais combustível. Para levantar esse combustível, você precisa de motores mais potentes. Mas motores mais potentes são eles mesmos mais pesados e mais sedentos, exigindo mais combustível. É um ciclo vicioso que pune exponencialmente cada grama de massa adicionada. No final da década de 1950, a equipe de engenheiros da NASA, no Marshall Space Flight Center, liderada pelo lendário e controverso Wernher von Braun, se viu encarando essa tirania de frente. O desafio de colocar o primeiro estágio do Saturno V, o SIC, em movimento era monumental. Eles precisavam de um empuxo total de 7,5 milhões de libras apenas para que a estrutura saísse lentamente da plataforma de lançamento. Para alcançar essa meta, eles tinham essencialmente duas opções, duas filosofias de design competindo pela alma do programa espacial. A primeira opção era a lógica, a conservadora. Era a abordagem do agrupamento. A ideia era pegar vários motores já existentes ou em desenvolvimento e simplesmente amarrá-los todos juntos. O motor H1 da Rocketdyne, por exemplo, que impulsionava o foguete Saturno I,
produzia cerca de 200 mil libras de empuxo. Em teoria, agrupar 30 ou 40 desses motores poderia gerar a força necessária. Uma versão mais realista envolvia o motor E1, um projeto mais potente. Agrupar 8 ou 10 desses motores poderia, no papel, funcionar. Esta era a solução segura, a rota da tecnologia comprovada. Mas era também um pesadelo de complexidade. Imagine a cena: dezenas de motores, cada um com sua própria turbobomba, suas próprias linhas de combustível, suas próprias válvulas e seus próprios sistemas de ignição. Centenas de válvulas, milhares de metros de encanamento, uma teia de aranha de sistemas hidráulicos e elétricos, todos precisando funcionar em perfeita e infalível sincronia. A falha de um único componente poderia levar a uma falha em cascata, transformando o foguete em uma bomba. A complexidade era o inimigo. Foi então que surgiu a segunda opção, a audaciosa, a quase impossível. Em vez de um aglomerado complexo e frágil, por que não construir uma única coisa, um motor? Um motor tão grande, tão denso em potência, que um pequeno número deles, talvez 5, seria suficiente para levantar todo o peso do Saturno V. A proposta veio da Rocketdyne, uma divisão da North American Aviation, que já havia apresentado um conceito teórico para a Força Aérea em 1955. Um motor que eles chamaram de F1. A simplicidade do conceito era de uma elegância irresistível. Menos peças móveis, menos pontos de falha, menos encanamento. Mas a execução desse conceito era um salto abismal no escuro tecnológico. Ninguém na história da humanidade jamais havia construído um motor de foguete de câmara de combustão única com a escala de poder que eles precisavam. Não existia manual, não existia precedente. As ligas metálicas necessárias para conter tal força ainda não haviam sido aperfeiçoadas. As técnicas de fabricação para peças tão grandes e precisas ainda não existiam. Eles teriam que inventar tudo, absolutamente tudo, do zero. A decisão foi tomada. Diante da escolha entre a complexidade conhecida e a simplicidade desconhecida, a NASA, sob a direção de Von Braun, escolheu o caminho impossível. Eles apostaram tudo na Rocketdyne e em sua capacidade de entregar um milagre da engenharia. O projeto F1 foi oficialmente financiado e iniciado. O que emergiu das pranchetas e forjas da Califórnia foi uma obra de arte da engenharia brutalista. Um monstro de metal com quase 6 metros de altura e pesando mais de 8 toneladas a seco. O peso de 2 elefantes adultos. O sino de seu bocal, a extensão em forma de cone que acelera os gases de escape, era largo o suficiente para que um carro popular pudesse passar por dentro. No coração da máquina, a turbobomba, a peça responsável por sugar o combustível e o oxidante dos tanques e forçá-los para dentro da câmara de combustão sob pressão extrema. Era uma maravilha por si só. Movida por seu próprio gerador de gás, ela girava a mais de 5.500 rotações por minuto e seu eixo de turbina produzia 55 mil cavalos de potência. 55 mil. Isso é a potência de 3 locomotivas a diesel concentrada em uma peça do tamanho de um motor de carro. Mas o tamanho, o peso e a potência da bomba eram apenas a moldura da história. O verdadeiro desafio, o demônio que assombrava as noites dos engenheiros da Rocketdyne, estava no coração da besta, a câmara de combustão e, mais especificamente, a placa injetora. Imagine uma peça de metal, semelhante a um chuveiro gigante, com milhares de orifícios precisamente perfurados. Através desses orifícios, um fluxo torrencial de oxigênio líquido a 183 graus Celsius e querosene refinado à temperatura ambiente era pulverizado e misturado. No instante em que essa mistura volátil ganhava vida, ela era queimada a uma temperatura de 3.300 graus Celsius, mais quente que a lava derretida, quente o suficiente para vaporizar o aço em um piscar de olhos.
controlar essa liberação de energia. Garantir que a queima fosse suave, estável e uniforme era o problema central de todo o projeto. E nos primeiros testes de ignição, nos bancos de teste do deserto de Mojave, eles descobriram que não conseguiam. Simplesmente não conseguiam. O motor era atormentado por um fenômeno aterrorizante, o pesadelo de todo designer de foguetes, a instabilidade de combustão. Em vez de uma queima suave e contínua, a combustão dentro do F-1 se tornava errática, caótica. Ondas de pressão sônica ricocheteavam dentro da câmara de combustão a velocidades supersônicas, criando picos de pressão e temperatura que eram ordens de magnitude maiores do que os materiais poderiam suportar. Era uma vibração violenta, imprevisível e autodestrutiva. Essa não era uma vibração comum. Era um grito sônico que agia como um martelo pneumático de dentro para fora, rasgando as paredes de aço reforçado do motor como se fossem feitas de papel alumínio. Em milissegundos, um motor que custava milhões de dólares e representava milhares de horas de trabalho se transformava em uma bola de fogo e estilhaços. E o pior, ninguém entendia exatamente por quê. Os modelos teóricos da época eram insuficientes para prever ou explicar o comportamento caótico dentro da Câmara. Eles haviam criado o gigante que a América precisava para chegar à Lua. Mas o gigante era instável, incontrolável e perigosamente suicida. Eles não tinham a menor ideia de como domá-lo. Resolver esse enigma não seria apenas uma questão de ajuste fino de engenharia. Exigiria uma nova ciência, uma abordagem de tentativa e erro em escala épica e uma corrida desesperada contra o relógio do presidente Kennedy e o avanço implacável do programa espacial soviético. A jornada para a Lua não começaria em Cabo Canaveral, mas aqui no deserto, em meio aos destroços de motores explodidos, na busca pela solução que salvaria o programa Apollo de si mesmo. Para entender o monstro que a Rocketdyne lutava para enjaular, não podemos mais olhar para o motor F-1 como uma única peça. Precisamos nos tornar microscópicos. Precisamos mergulhar no inferno que existia dentro de sua câmara de combustão nos primeiros milissegundos após a ignição. O problema não estava na potência do motor. O problema estava na sua delicadeza. Uma delicadeza em uma escala de tempo e espaço quase impossível de se observar. O termo técnico era instabilidade de combustão. Mas essa frase calma e acadêmica não faz justiça à violência do evento. Era, na verdade, uma bomba detonando continuamente dentro de outra bomba. Existem dois tipos principais desse fenômeno, e o F-1, em sua fase inicial de desenvolvimento, era um mestre em ambos. O primeiro tipo é a instabilidade de baixa frequência, conhecida como chugging, ou soluço. Imagine o sistema de alimentação do motor, as turbobombas, as tubulações, os tanques, como um sistema de encanamento gigante. O soluço ocorre quando há uma oscilação na pressão desse sistema. A pressão na câmara de combustão pode, por um instante, aumentar tanto que empurra os propelentes de volta pelas tubulações, como um refluxo. Isso reduz a pressão na câmara, o que por sua vez permite que o fluxo de combustível seja retomado com força. Esse ciclo de empurra e puxa cria uma oscilação de baixa frequência, fazendo o motor inteiro vibrar violentamente como um carro velho engasgando. Embora perigoso, o chugging era um problema relativamente compreendido e que poderia ser mitigado com o design correto dos componentes de alimentação. Mas o verdadeiro assassino, o fantasma na máquina que estava destruindo os motores F-1 no banco de testes, era a instabilidade de alta frequência. Um fenômeno muito mais rápido, muito mais sutil e infinitamente mais destrutivo, conhecido como screaming, ou grito agudo. O grito agudo é um acoplamento ressonante.
É o mesmo princípio físico que permite a um cantor de ópera quebrar uma taça de cristal com a voz. A taça tem uma frequência natural de vibração. Se a nota do cantor corresponder exatamente a essa frequência, a energia acústica da voz é transferida para a taça, amplificando sua vibração até que o vidro se estilhasse. Dentro do F1, a câmara de combustão, com sua forma cilíndrica, também agia como uma cavidade ressonante, como um gigantesco órgão de tubos. Qualquer pequena flutuação na queima do combustível, uma gota de oxigênio que não vaporizou rápido o suficiente, uma pequena bolsa de querosene que queimou 1 milissegundo atrasada, poderia criar uma minúscula onda de pressão. Em um motor menor, essa onda se dissiparia. Mas na câmara cavernosa do F1, se essa onda de pressão tivesse a frequência certa, ela começaria a ricochetear nas paredes. E aqui está o ciclo vicioso mortal. A onda de pressão, ao viajar pela câmara, afeta a taxa de queima do combustível. Onde a pressão aumenta, a queima se acelera, liberando mais energia e criando uma onda de pressão ainda mais forte. Essa nova onda, agora amplificada, viaja pela câmara, atingindo outra área e repetindo o processo. Em uma fração de segundo, essas ondas de pressão se sincronizam, se fundem e se transformam em uma única e brutal onda de choque sônica, girando dentro do motor a velocidades supersônicas. Isso era o screaming, uma ressonância acústica que aumentava a pressão e a temperatura em pontos específicos do motor, a níveis muito além do que qualquer material conhecido poderia suportar. As paredes da câmara de combustão, que já estavam operando no limite absoluto de sua resistência térmica, experimentavam picos de calor que podiam derreter o metal em um piscar de olhos. A placa injetora, a peça mais complexa e delicada, era atingida por essas ondas de choque como se estivesse sendo golpeada por milhares de marretas por segundo. O resultado era sempre o mesmo: falha estrutural, ruptura e uma explosão que aniquilava o motor e muitas vezes o próprio banco de testes. O desafio para a equipe da Rocketdyne era que a física por trás desse fenômeno era terrivelmente complexa. A dinâmica de fluidos, a termodinâmica e a acústica se misturavam em um coquetel caótico que os melhores computadores da década de 1960 não conseguiam simular. Eles estavam voando às cegas. A única maneira de aprender era construir, testar e, na maioria das vezes, explodir. Os primeiros projetos da placa injetora do F1 foram um testemunho dessa abordagem de tentativa e erro. A função da placa é a de um maestro. Ela precisa reger a dança de milhões de gotículas de combustível e oxidante, garantindo que elas se misturem na proporção exata e no local exato para uma combustão suave. As primeiras versões usavam padrões de injeção simples, como jatos de querosene e oxigênio colidindo de forma relativamente direta. Nos testes, esses designs se mostraram um desastre. O screaming aparecia de forma aleatória e violenta. Em um teste, o motor funcionaria perfeitamente. No teste seguinte, com um motor idêntico, ele se desintegraria em menos de 1 segundo. A falta de previsibilidade era enlouquecedora. Eles tentaram mudar o padrão dos furos, o ângulo dos injetores, a pressão do fluxo. Cada modificação era um tiro no escuro. Eles estavam tentando resolver um problema que não podiam ver, dentro de um ambiente mais hostil que a superfície do Sol. Um engenheiro chamado Jerry Thompson, um dos líderes da equipe, descreveu a situação como tentar apagar um incêndio dentro de um forno com um esguicho de gasolina. A moral da equipe estava baixa. O cronograma do programa Apollo estava avançando implacavelmente e seu componente mais fundamental, o motor que deveria dar o primeiro empurrão para a Lua, era uma bomba-relógio imprevisível. Para piorar a situação, a escala dos testes era um problema em si. Cada teste de ignição de um F1 era um evento sísmico.
consumia uma quantidade colossal de propelentes e exigia uma infraestrutura gigantesca nos campos de teste em Edwards Air Force Base. Cada explosão não era apenas um fracasso técnico, mas também um prejuízo financeiro e um atraso de semanas ou meses no cronograma. A equipe precisava de uma maneira de provocar deliberadamente a instabilidade, de cutucar a besta para que pudessem estudá-la. Se eles pudessem ligar e desligar o Screaming à vontade, talvez pudessem entender o que o causava e, mais importante, o que o detinha. Foi aí que eles desenvolveram uma das ferramentas de diagnóstico mais brutais e diretas da história da engenharia: a bomba de classificação. A ideia era simples e aterrorizante. Eles colocavam uma pequena carga explosiva, essencialmente uma bomba, dentro da câmara de combustão do F-1, perto da placa injetora. O motor seria ligado e, uma vez que a combustão estivesse estável, eles detonariam a bomba. A pequena explosão criaria a onda de choque artificial que eles precisavam, o chute inicial para tentar iniciar o Screaming. Os primeiros testes com as bombas de classificação foram desoladores. Eles confirmaram o quão suscetíveis os projetos iniciais eram à instabilidade. Na maioria das vezes, a pequena bomba era o suficiente para iniciar o ciclo de ressonância. E o motor se autodestruía gloriosamente, exatamente como previsto. Eles provaram que podiam iniciar o desastre, mas ainda não tinham ideia de como pará-lo. A equipe da Rocketdyne estava presa. Eles sabiam qual era o problema, mas não a causa raiz. Eles podiam provocá-lo, mas não podiam curá-lo. E a cada dia que passava, a pressão da NASA e do governo americano aumentava. O sonho lunar de uma nação inteira repousava sobre a capacidade deles de resolver um enigma de acústica e dinâmica de fluidos que se desenrolava a 3.300 graus Celsius. A solução não viria de um único momento eureka. Não viria de uma equação elegante em um quadro negro. Viria de uma mudança de filosofia. Viria de abandonar a tentativa de evitar a instabilidade e, em vez disso, focar em suprimi-la ativamente. Eles precisavam encontrar uma maneira de amortecer as ondas de choque, de quebrar a ressonância antes que ela pudesse crescer e se tornar fatal. Eles precisavam de um abafador para o grito agudo do motor. A busca por esse abafador levaria a uma série de inovações, principalmente no redesenho completo da face da placa injetora. Foi uma jornada que envolveu centenas de configurações diferentes, incontáveis horas de análise de dados de testes que duravam apenas segundos, e a percepção de que, às vezes, para domar a violência, você precisa introduzir um pouco de caos controlado. A resposta estava escondida à vista de todos, no padrão complexo de como o combustível e o oxidante finalmente dançariam, juntos no coração do inferno. No deserto de Mojave, a moral da equipe de engenharia do F-1 estava sendo erodida a cada teste explosivo. Eles estavam presos em um ciclo de frustração. Construir um motor, vê-lo ser aniquilado por uma força que mal compreendiam, analisar os destroços e recomeçar. A pressão era imensa. Cada falha era um eco nos corredores da NASA, um lembrete de que o relógio de Kennedy estava correndo. O problema da instabilidade de combustão não era mais um desafio técnico. Estava se tornando uma barreira existencial para todo o programa espacial americano. A solução, como muitas grandes inovações, não nasceu de uma única equação genial, mas de uma mudança fundamental de filosofia. A equipe, liderada por engenheiros como Paul Castenholz, começou a aceitar uma nova realidade. Talvez eles nunca conseguissem projetar uma câmara de combustão tão grande que fosse imune à instabilidade. O sistema era simplesmente grande demais, energético demais, caótico demais. A perfeição era inatingível. Então, eles mudaram o objetivo. Se não podiam impedir que o incêndio começasse, eles precisavam construir o melhor sistema de supressão de incêndios do mundo.
Se não podiam evitar que o grito agudo nascesse, eles precisavam encontrar uma maneira de matá-lo instantaneamente, antes que ele pudesse crescer e destruir seu hospedeiro. Eles não precisavam de um motor perfeito. Eles precisavam de um motor robusto, um motor que pudesse se curar. Eles precisavam de um abafador. A ideia de usar defletores, ou baffles em inglês, não era inteiramente nova. Eles já haviam sido usados com sucesso em motores menores para ajudar a direcionar o fluxo de propelentes. Mas ninguém sabia se eles funcionariam em uma escala tão massiva quanto a do F1, ou como deveriam ser projetados. A teoria era simples. Os baffles seriam divisórias de metal, soldadas diretamente na face da placa injetora, que se estenderiam para dentro da câmara de combustão. A função desses defletores era dupla. Primeiramente, eles agiam como barreiras físicas. Lembre-se que o grito agudo era uma onda de choque sônica girando em círculo dentro da câmara. Os defletores, dispostos em um padrão radial, quebravam esse caminho circular. A onda de choque não podia mais girar livremente e ganhar energia. Em vez disso, ela colidia com essas paredes de metal, quebrando-a em ondas menores e mais fracas que se dissipavam. Era o equivalente acústico a colocar divisórias dentro de um tanque de água para impedir que as ondas fiquem grandes e violentas. Em segundo lugar, os defletores alteravam a dinâmica dos fluidos perto da face do injetor. Eles criavam zonas de turbulência controlada que ajudavam a isolar pequenas flutuações de combustão, impedindo que uma pequena anomalia em uma parte da câmara se propagasse e contaminasse o resto. Eles compartimentalizavam o caos. Começou um período de experimentação intensa. Quantos defletores eram necessários? Qual deveria ser a altura deles? De que material deveriam ser feitos para sobreviver a um ambiente mais quente que a superfície do Sol? A equipe testou dezenas de configurações. Defletores de 3 braços, 5 braços, 13 braços, defletores curtos, defletores longos. Finalmente, eles chegaram a um design promissor. A placa injetora seria dividida por uma série de defletores de cobre. O cobre foi escolhido por sua altíssima condutividade térmica. Embora parecesse contraintuitivo, a ideia não era que o cobre resistisse ao calor, mas que ele o absorvesse e o transferisse rapidamente para o combustível de querosene que circulava por dentro da placa como um refrigerante. Essencialmente, o próprio combustível gelado protegia os defletores de derreterem. Sistema elegantemente simbiótico. Com o novo design em mãos, chegou o momento da verdade. O teste definitivo. A equipe preparou um motor F1, equipado com a nova placa injetora com defletores. E para tornar o teste o mais rigoroso possível, eles mais uma vez instalaram a bomba de classificação. Eles não iriam apenas ver se o motor funcionava, eles iriam socá-lo no queixo com uma onda de choque e ver se ele aguentava o golpe. Imagine a tensão no bunker de controle no deserto. Anos de trabalho, centenas de milhões de dólares e o futuro do programa espacial resumidos a alguns segundos de dados em um osciloscópio. A contagem regressiva começou. A sequência de ignição foi iniciada. O motor ganhou vida. O rugido familiar, mas desta vez, os sensores mostravam uma queima perfeitamente estável. A pluma de exaustão era clara e constante. 1 minuto se passou. 2 minutos. O motor estava funcionando de forma impecável. Então, veio a ordem para detonar a bomba de classificação. No bunker, os olhos dos engenheiros estavam grudados nos instrumentos que mediam a pressão da câmara. Um operador apertou um botão. Dentro do inferno do motor, a pequena carga explodiu. Por um instante que deve ter parecido uma eternidade, os instrumentos enlouqueceram. A agulha que media a pressão da câmara deu um salto violento, indicando que a bomba havia feito seu trabalho, introduzindo a onda de choque que, em qualquer teste anterior, teria sido uma sentença de morte. Mas então,
algo milagroso aconteceu. Em vez de a oscilação crescer e se transformar no grito agudo fatal, ela foi suprimida. As agulhas dos instrumentos tremeram por alguns milissegundos e depois voltaram ao normal. A combustão se reestabilizou quase que instantaneamente. O motor havia levado o soco, ele tropeçou e ele se recuperou. Eles repetiram o teste, detonando bombas ainda maiores, tentando desesperadamente fazer o motor falhar. Mas ele se recusava a morrer. Os defletores estavam funcionando. Eles haviam encontrado a cura. A besta havia sido domada. O grito de alívio e celebração no bunker de controle ecoou pelo deserto, um som de triunfo humano que por um momento foi tão poderoso quanto o rugido do próprio motor. A partir daquele dia, o F1 passou de um ativo perigoso a ser a peça central mais confiável do arsenal da NASA. A produção em massa começou. Os motores, agora equipados com a placa injetora com defletores, foram rigorosamente testados e certificados para voo humano. 5 dessas bestas domadas foram então agrupadas na base do primeiro estágio do Saturno V, uma visão de poder puro. Cada motor, posicionado em um padrão de quincunce, com 4 motores em um quadrado externo e um quinto fixo no centro. Os 4 motores externos podiam ser direcionados hidraulicamente, uma capacidade chamada de gimbaling, que permitia ao computador de bordo dirigir o foguete gigantesco com uma precisão surpreendente. Então, na manhã de 16 de julho de 1969, na plataforma de lançamento 39A do Centro Espacial Kennedy, todo esse drama de engenharia, toda essa jornada de explosões e descobertas se concentrou em um único momento. Quando a contagem regressiva chegou a T menos 8,9 segundos, a sequência de ignição começou. Uma cascata de faíscas de alta energia inundou os motores. As válvulas principais se abriram, liberando o fluxo torrencial de oxigênio líquido e querosene. Primeiro, o motor central ganhou vida, seguido pelos 4 motores externos em rápida sucessão. Em menos de 7 segundos, os 5 motores F1 atingiram seu empuxo operacional total de 7,5 milhões de libras. O som daquela ignição foi o som da vitória sobre a instabilidade. Foi o som da engenharia triunfando sobre a física caótica. Para os milhões que assistiam, era um rugido trovejante. Mas para os engenheiros que trabalharam no projeto, era uma sinfonia. Cada decibel era uma prova de que seus defletores estavam funcionando, que a combustão estava estável, que o monstro estava sob controle. Por 2 minutos e 48 segundos, os 5 motores F1 queimaram em perfeita harmonia, consumindo 15 toneladas de propelente a cada segundo. Eles sozinhos levantaram a Apollo 11 e seus tripulantes para fora da atmosfera, levando-os aos primeiros 70 quilômetros de sua jornada para a Lua, antes de se separarem e caírem silenciosamente no Oceano Atlântico. O motor F1 foi um produto de seu tempo, uma obra-prima da engenharia de força bruta da era pré-digital. Hoje, os designers de foguetes usam simulações de supercomputadores para prever e projetar instabilidades antes mesmo de cortar o metal. O F1 foi construído com réguas de cálculo, intuição e os destroços de incontáveis fracassos. Ele permanece até hoje como o motor de foguete de câmara única e propelente líquido mais potente já colocado em operação. Um lembrete de que, às vezes, o caminho para as estrelas não é pavimentado com equações perfeitas, mas com a coragem de construir algo que a teoria diz ser impossível e a tenacidade para consertá-lo quando ele tenta se destruir. O rugido do F1 pode ter desaparecido, mas seu legado é o alicerce sobre o qual toda a exploração espacial moderna foi construída.